A partir daí, desencadeou-se uma série de atividades onde as crianças puderam assim, refletir sobre as características desse tipo de texto, né? Por ser um texto que apresenta características como tem que ser persuasivo, né? Tem que chamar a atenção, tem que convidar realmente o indivíduo para o anúncio, para comprar, para ver aquele produto, né? Ele tem que ser sucinto, porque o espaço onde ele aparece, né, nos classificados do jornal, no suporte que está presente. Esse texto ele tem que ter informações bem precisas, né? Quem está vendendo, onde é o local da venda, qual o preço do produto, né? São informações que as crianças têm que estar atentas. E uma outra característica é o uso das abreviações. A questão das abreviações, né? Que é uma característica do texto, né? Do gênero. E é difícil, né? É difícil para a gente adulto, quanto mais para as crianças, né? Mas a ideia é que eles tenham uma noção desse recurso dentro do texto, né? Que isso é usado, que isso pode ser utilizado. O que vocês acham que quer dizer fim, 48 vezes? Sei não, tia. Fim. É o fim. O que vocês acham que é 48 vezes? Dividido, né? Então, a pessoa que tá vendendo, ela pode receber o dinheiro em 48 vezes, certo? Sim, mas o que é fim? Então, FIM é a abreviação de financio. Quer dizer, financio quer dizer dividir, quer dizer financiar. Agora, vocês estão vendo esses objetos aqui? São todos objetos da escola, né? Vocês conhecem alguns. E vocês vão agora, em dupla, nos grupos mesmo que vocês estão, produzir um anúncio de venda, certo? Cada dupla vai escolher um objeto desse. Qual é o objeto? O som. Um som. Ele é preto, tem vários botões. Ele é excelente. Ele também tem 2 caixas. Ele só custa R$250. A marca dele, a marca é... Vai, diz tu agora. Vamos? A marca é DG. Digital. Vai. Vai, Edilane, continua. Dividimos em 5 vezes. Contato Edilaine Érica. E o telefone qual é para contato? 34 49 42 51. O produto final também a gente conversou junto, né? Porque eu tinha tido uma ideia e aí nós conversamos, dividi a ideia com eles. Eu falei, olha, gente, a gente tem que terminar esse trabalho, concluir, né? Fazer um trabalho de conclusão. E eu pensei da gente fazer uma feira do troca-troca. No dia da feira, eles trouxeram os objetos, ninguém viu os objetos. Todos os objetos foram para dentro de um saco preto, que ficou guardado, porque a ideia era da gente fazer realmente como funciona no jornal. Porque no jornal a gente lê o anúncio, e do anúncio você se interessa ou você não se interessa. Então a ideia era essa. No segundo momento, todos os anúncios foram colados na parede, e eles fizeram a leitura de todos os anúncios para ver quem se interessava por qual anúncio. E depois a gente fez finalmente a hora esperada, que foi de expor os objetos. E aí quem tinha se interessado procurava o dono, né, e negociava se ia trocar ou não. O projeto sobre contos de assombração, que foi desenvolvido pela professora Ladijane, junto com outras professoras também que participavam do processo de formação, ele teve um aspecto muito interessante, que foi a possibilidade de trazer para dentro da escola um tipo de conto que não é muito frequente na escola, pelo menos com crianças pequenas. Inclusive, elas se depararam com algumas situações do tipo, as crianças vão ficar com medo, como é que é isso? Vão dizer que não vão dormir de noite. No entanto, elas conseguiram, de um modo geral, desenvolver bem a ideia de se aproximar desse gênero, tendo uma meta específica em cada turma. No caso da turma de Ladijane, existia a meta de produzir um livro com contos de assombração. A ideia de trabalhar com contos de assombração
surgiu de dar um diferencial com o trabalho de contos que normalmente a gente faz. No primeiro momento foi só leitura de livros, apesar de que a leitura aconteceu durante todas as etapas do projeto. A gente começava cada etapa lendo mais um livro, mais um livro. Que cenários a gente já encontrou nas histórias? Florestas, cemitério, igreja, casarões, personagens. Vamos ver se apareceu algum personagem nu. O que é que a gente já viu? Bruxas e bruxos, lobisomem, mula sem cabeça, esqueleto. Nós fomos na biblioteca da escola, não é? Vamos ver se tem ainda mais livros. E fomos na biblioteca, eles fizeram uma seleção, alguns observando só pela própria ilustração do livro, né? Achava que era um conto de medo, de assombração, outros pelo título do livro, outros já lendo, iniciando a leitura do livro. Nós produzimos histórias coletivas e depois passamos para as histórias individuais, né? Eles também produziram as histórias em mais de uma etapa, porque o meu interesse é que a história ficasse com muitos dados, ficasse mais rica de detalhes. Então eu não exigi, não pedi que eles fizessem a história toda num dia só. Eu deixei em aberto. Façam o início da história, caracterizem, descrevam como é esse cenário, como é esse castelo, essa floresta. Descreva também os personagens. Num segundo momento, o que é que aconteceu nesse cenário com esses personagens? Então eles criaram o meio da história. E num terceiro momento, eles criaram o final da história. Um aspecto que é muito interessante nessa aula, nessa sequência de aulas, é o fato de que ela não espera que a produção do texto aconteça num único dia, num único fôlego. Então, como também acontece na vida, a gente escreve pedaços, a gente revê, a gente tem a possibilidade de voltar para o mesmo texto várias vezes. Então, você não tem, a minha aula tem 1 hora, eu tenho que escrever em 1 hora. Não é assim. Depois de produzidas as histórias, eles foram digitar. Nós temos um laboratório de informática e eles já têm o hábito de trabalhar com editor de texto. E eles digitaram, né? A metade da turma conseguiu digitar e já começou a fazer um processo de revisão no próprio editor de texto. E o computador ajuda a gente a fazer essa revisão. Ele marca, estão vendo as palavrinhas marcadas de vermelho? Pronto. Então a gente vai prestar atenção nessas palavras. Então o computador, ele fica estranhando se tiver alguma palavrinha que a gente escrever. Está aqui a palavra escrita, fósforo, por exemplo, está marcada de vermelho. Por quê? Porque aqui dentro do computador tem uma lista de palavras. Então, se a gente escreve uma palavra que não tem dentro do computador, aí ele marca logo de vermelho, ele estranha. Ele marca de vermelho porque realmente aquela palavra está com uma letra a mais ou uma letra faltando, está com uma letra trocada, tá certo? Então, o computador marca. Eu imprimi essas produções iniciais digitadas por eles, também marquei, fiz revisão. A revisão não foi 100%, nós não exploramos o texto todo, dissecamos. Eu priorizei as questões de ortografia e até algumas questões de gramática, como o uso da letra maiúscula, que é uma coisa que eu já pontuo muito para eles. Nós escolhemos esses aspectos e enfocamos ele. Então o texto não está, o produto final, que tinha sido combinado, que era a produção de um livro, ele não está na escrita padrão, né? Ele ainda tem algumas trocas, tem algumas omissões, mas nada que comprometa a compreensão por parte de qualquer leitor. Em nenhum momento nós perdemos a motivação, o compromisso das crianças de querer fazer, de querer revisar, de ver melhor, né? Apesar de todas as inquietações, né? E assim, o prazer de ver depois o produto pronto. O interessante também na hora da revisão é que ela diz, olha, eu não posso rever tudo, eu tenho que estabelecer algumas metas também, eu tenho que estabelecer algumas prioridades. E aí, tendo em vista que o mais importante é que o texto faça sentido. Então, o que é que precisa ser revisto? É aquilo que vai comprometer a possibilidade de compreensão por parte do meu leitor. Fazer com que a criança, né, nessas atividades com leitura e escrita, entenda que é realmente um processo, né, que não tem uma coisa pronta, acabada no primeiro momento. Então, tanto em relação à leitura, ela pode voltar
né? Se é um livrinho de história, ela relê e aí ela entende melhor dessa segunda vez, ou na escrita, ela de repente, não gostei desse jeito como eu escrevi, eu quero escrever de novo, então por que não? Né? Então ela tem a oportunidade de escolher um outro vocabulário e escrever de um outro jeito aquele parágrafo que ela fez. Bom, isso é uma coisa assim rica e bastante interessante para a criança. Deve ser por aí. E tanto na leitura quanto na escrita, que necessariamente não tem que ser uma tarefa solitária, que eu tenho que fazer sozinha e que eu tenho que demonstrar a minha habilidade individual para realizar isso. Muitas vezes na escola a gente cai nesse erro de achar que o desempenho é sempre individual, quando na realidade o que a criança consegue fazer em colaboração, o que você aprende na hora que você conversa sobre o texto, o que você aprende na hora em que você lê o texto de um colega e vai revisar, ou que alguém revisa junto com você, né, é muito rico também. E a gente viu nas salas de aula que a gente observou no vídeo várias situações de interação para aprender a ler e escrever. Tia Silene trouxe para vocês um manual onde diz como a gente pode fazer vários outros brinquedos, tá certo? Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Tem um índice, um sumário aqui que está falando como fazer fantoches, quebra-cabeça, sofá e poltrona, barquinho de papel, bola de meia, papagaio de papel, pés de lata, tá certo? Esse aqui é um manual que dá todas as instruções de como fazer esses brinquedos. Só que eu vou pegar uma caixa, tá certo? Ali, ó. E dentro tem vários materiais onde a gente vai fazer. Tirando desse manual aqui, sabe qual é o brinquedo? Os pés de lata. Vamos pintar as latinhas? Nós fizemos a primeira instrução, não foi isso? Que foi o quê? Pintar a lata, nós já pintamos. Voltando para o manual, está dizendo aqui que a gente deve agora fazer 2 furos nas latas. Furamos as latas e agora vamos ver o que é que o manual diz. Está dizendo aqui, ó, passar o cordão pelos furos e amarrar as 2 pontas.